O caso von Richthofen é um caso brasileiro muito conhecido pelos seus contornos macabros. Recentemente foram lançados 2 filmes na Amazon Prime Video sobre o caso, e muitos são os curiosos que pretendem compreender um pouco melhor os contornos deste crime. Se gostas de conteúdo de True Crime, subscreve desde já o canal para não perderes nenhum vídeo novo. Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen eram um casal que se conheceu na década de 1970 na Universidade de São Paulo, no Brasil, onde ele estudava medicina e ela engenharia. Manfred era membro da famosa família aristocrata alemã von Richthofen, da qual descendiam vários membros ilustres da história, como diplomatas, cientistas, filósofos, políticos e até aviadores. O tio-avô de Manfred era o famoso Barão Vermelho, considerado o maior piloto alemão de todos os tempos. Segundo fontes, Manfred não era uma pessoa expansiva, mas tinha muito bom humor, era muito inteligente e prezava muito a educação. Marisia era filha de descendentes portugueses e libaneses e era considerada uma pessoa extrovertida. Depois do casamento, o casal foi estudar para a Alemanha e após o seu regresso ao Brasil, Manfred começou a trabalhar para empresas privadas até chegar à direção de engenharia da Dersa, a empresa responsável pela construção das estradas em São Paulo, e Marisia abriu um consultório de psiquiatria. Manfred e Marisia ganhavam ambos muito dinheiro com os seus empregos e Manfred tinha ainda a fortuna que herdou da sua família, avaliada em 11 milhões de reais, que equivalem a cerca de 1.700.000 euros. No dia 3 de novembro de 1983, o casal teve a sua primeira filha, Susanne Louise von Richthofen. 4 anos depois, no dia 26 de abril de 1987, nasceu Andreas Albert von Richthofen. Nas vizinhanças da casa onde a família morou durante quase 15 anos, na zona sul de São Paulo, antes de se mudar para uma mansão em Brooklyn, os 4 são lembrados com simpatia e os vizinhos descreviam-nos como uma família feliz. Susanne era descrita como uma menina educada, que sempre teve tudo o que quis e que os seus pais fizeram de tudo para que tivesse a melhor formação possível. Ela falava 3 idiomas e estudou nas melhores escolas da cidade. Andreas era considerado um menino caseiro, tímido e com poucos amigos. Passava a maior parte do tempo trancado no seu quarto a ver televisão ou no computador, era educado com os empregados da mansão e esperava sempre que o seu pai chegasse para lhe contar como foi o seu dia. Ele estudava 2 idiomas e era faixa castanha de karaté. Os dois recebiam cerca de 2.000 reais mensais de mesada dos pais. E ao contrário de Susanne, Andreas guardava a maior parte do dinheiro. Susanne e Andreas eram muito próximos e um sempre protegeu o outro. Na tarde de um domingo de agosto de 1999, altura em que Susanne tinha já 16 anos e Andreas 12, a família foi dar um passeio no parque de Ibirapuera e lá conheceram Daniel Cravinhos, de 18 anos, um competidor de aeromodelismo descrito como simpático e bem educado. Daniel ganhou muitos concursos de aeromodelismo e foi eleito o 5º melhor aeromodelista do mundo em 1998. Contudo, ainda não tinha uma carreira consolidada e não ganhava muito dinheiro. Andreas interessou-se por aeromodelismo e pediu aos pais para fazer um curso. Daniel começou a dar aulas a Andreas e os dois ficaram muito próximos. Segundo conhecidos, Andreas teria ajudado a irmã a aproximar-se do rapaz, por quem se apaixonou. Manfred e Marisia não se importaram quando Susanne começou a ter um relacionamento mais íntimo com Daniel, acreditando que isso seria passageiro. Daniel passou a ser como um irmão mais velho para Andreas, e também Christian Cravinhos, irmão de Daniel, na altura com 24 anos, passou a ser um grande amigo. Foi por meio do casal que Andreas experimentou drogas pela primeira vez. Christian, o irmão de Daniel, era um jovem problemático. Tinha constantes discussões e era consumidor habitual de drogas. Ele adorava desportos radicais e já tinha saltado de paraquedas e fazia motocross. A família de Daniel e Christian era conhecida como uma família animada, que gostava de festa e muito barulhenta. O pai era escrivão e a mãe era professora, e os vizinhos diziam que o casal era unido e nunca tinham ouvido uma discussão vinda da casa. Com o tempo, o relacionamento de Daniel e Susanne tornou-se mais sério, e Manfred e Marisia começaram a ficar preocupados. A Susanne pedia dinheiro além da mesada ao pai para emprestar ao namorado e dava-lhe muitas roupas e presentes. O irmão de Daniel, Christian,
Chegou a ser internado por dependência de cocaína e vivia às voltas com dívidas com traficantes. Chegou também a prestar serviços como informante da polícia. O casal Richthofen começou a achar que Daniel e a sua família tão liberal não faziam bem à sua filha. Os amigos de Suzanne e Daniel contam que os dois mudaram depois de que o relacionamento se tornou mais sério. Os dois passaram a viver um estilo de vida rebelde e a ser consumidores habituais de droga, como cannabis e ecstasy. Logo todos começaram a perceber que a vida de ambos era um em função do outro, e que eles estavam constantemente juntos. No quarto de Daniel haviam dezenas de fotos de Suzanne, e era claro que os dois estavam muito unidos. A Suzanne passou a não se importar tanto com os estudos e o Daniel já não se empenhava tanto no aeromodelismo. Manfred e Marisia começaram a tentar convencer a Suzanne a terminar o namoro. Ela então começou a passar as noites com Daniel às escondidas, dizendo aos pais que ia ficar na casa das amigas para estudar. Quando os pais descobriram, proibiram definitivamente o namoro. No Dia das Mães, em 2002, após a Suzanne ter recusado sair com os pais para almoçar num restaurante, o pai bateu-lhe pela primeira vez. Suzanne disse que não voltaria para casa, mas logo regressou e prometeu que iria acabar o namoro com Daniel, tendo até retirado a aliança do namoro. Contudo, continuou a namorar com Daniel às escondidas. Culpando os pais pelo término do namoro, Suzanne afastou-se cada vez mais da família e já não mantinha a mesma relação de confidência com a sua mãe. Com o passar do tempo, os pais perceberam que ela continuava com Daniel e existiam discussões gravíssimas na casa cada vez que ela chegava com ele e pedia para entrar. A polícia foi chamada 3 vezes pelos vizinhos ao local de madrugada na sequência dessas discussões. Os registros das queixas mostram que existia troca de ameaças entre Manfred e Daniel. Em julho de 2002, Manfred e Marisia passaram um mês fora, e Daniel passou todo esse tempo a morar na casa de Suzanne. Segundo ela, aquele mês, sem os seus pais, foram dias de sonho. Quando do regresso do casal, Suzanne tentou convencer o pai a comprar-lhe um apartamento para viver com Daniel. Contudo, o pai negou e isso deixou a jovem enfurecida. Cada vez mais, os pais de Suzanne desaprovavam a relação e tentavam de tudo para que a filha se separasse de Daniel. Contudo, o casal estava muito apaixonado e não pensava sequer na hipótese de separação. Na noite do dia 30 de outubro de 2002, Suzanne e Daniel combinaram um encontro. Suzanne levou o irmão Andreas até um cybercafé, um café com acesso à internet e com jogos, algo que era muito comum na época. Depois de deixar Andreas no café, Suzanne e Daniel foram para um motel colonial na região do Ipiranga. Chegaram por volta da 1h36 da manhã, ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de R$300 e pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto. No final, Daniel pediu fatura e saíram por volta das 2h56 da manhã. Ao deixar o motel, a dupla foi até ao cybercafé buscar Andreas e foram para a casa de Daniel. Por volta das 4 horas da manhã, Suzanne e Andreas voltaram para casa. Quando chegaram à mansão, Suzanne estranhou o facto de as portas estarem abertas. Andreas entrou na biblioteca e gritou para chamar os pais, enquanto que Suzanne rezava e corria para a cozinha e pegou numa faca e entregou ao seu irmão, ordenando-lhe que esperasse do lado de fora da mansão. Desesperada, Suzanne ligou para o namorado Daniel e depois fez vários telefonemas para dentro da casa, na esperança que os seus pais atendessem. Às 4h09 da manhã, Daniel chegou e ligou para a polícia. Disse que estava em frente à casa da sua namorada e que suspeitava que tinha existido um assalto, pedindo ajuda. Os primeiros polícias a chegar ao local entraram na casa com cuidado, pois existia a possibilidade de ainda estarem ladrões dentro da casa, e viram o que parecia uma cena de crime amadora. No andar de baixo, a biblioteca estava totalmente revirada, mas a sala e a cozinha estavam em ordem. Os investigadores descrevem a restante casa como extremamente arrumada e onde nem parecia morar sequer gente de tão limpo que estava. No andar de cima, os polícias encontraram um quarto feminino com o closet revirado e um quarto masculino intocado. O próximo quarto era o quarto de um casal. Lá, os polícias encontraram um homem morto na cama, próximo a uma arma, e uma mulher morta debaixo dos lençóis. Nessa altura da noite, por volta das 4h30 da manhã, a família de Daniel já estava no local, abraçada a Suzanne e a Andreas a aguardar notícias da polícia. Um dos polícias chamou Daniel e contou que o casal Richthofen estava morto, e pediu que fosse ele a dar a notícia aos filhos. Daniel logo comentou com a polícia que o casal tinha uma caixa com dinheiro dentro de casa e disse os valores exatos que essa caixa continha, querendo dar a entender que esse seria o motivo do crime.
Daniel abraçou os dois e deu a notícia. Andreas ficou em estado de choque, ao mesmo tempo que Suzanne se aproximou da polícia e perguntou o que devia fazer, visto que os pais estavam mortos, não aparentando muita admiração. Por volta das 5 horas da manhã, já era possível ouvir o som das sirenes e os mídias já estavam no local. Sendo a família Richthofen conhecida, a empresa desde logo mostrou muito interesse pelo caso e um pouco por todo o Brasil as pessoas acompanhavam o caso pela televisão. Suzanne e Andreas foram então encaminhados para a esquadra. O relógio marcava 6 horas da manhã e o comportamento do casal Suzanne e Daniel logo chamou a atenção de todos os polícias. Durante a espera para serem chamados a depor, a Suzanne dormiu encostada nos ombros do Daniel e trocou várias carícias e beijos com ele, enquanto Andreas ficou encolhido e visivelmente abalado. Logo a polícia percebeu que a teoria do latrocínio, roubo seguido de morte, não batia certo. As joias estavam todas espalhadas pelo chão e nenhum ladrão mataria o casal e deixaria as joias para trás. Além da falta de emoção demonstrada por Suzanne, a polícia também estranhou o facto de ela perguntar quais seriam os procedimentos que a polícia iria seguir. Para todos os envolvidos na investigação do assassinato do casal von Richthofen, desde o início ficou claro que aquele latrocínio era uma encenação. Os trabalhos concentraram-se então nas pessoas mais próximas da casa: filhos, a empregada, colegas de trabalho de Manfred e pacientes de Marisia. A polícia investigou também o relacionamento de Suzanne e Daniel e logo percebeu que o namoro não era aprovado pelos pais. Um dia após o crime, a polícia voltou ao local para uma nova investigação e lá encontrou Suzanne em clima de festa. Eles estavam na piscina e quando os polícias pediram para investigar novamente o local, ela andou pela casa junto com eles de biquíni e cigarro na mão a mostrar os cômodos. Nesse dia, novamente chamou a atenção a frieza de Suzanne, principalmente quando mostrou o quarto onde os pais foram encontrados mortos, que na altura já estava limpo. No mesmo dia, cerca de 10 horas após o crime, Christian, irmão de Daniel, comprou uma moto e pagou em dólares. Pelo tipo de dinheiro que utilizou e pelo aspecto tatuado e rebelde que tinha, o vendedor avisou a polícia e ele acabou preso, suspeito do assassinato do casal Richthofen. Ao mesmo tempo que Christian era preso, Daniel prestava novo depoimento na esquadra. No dia 8 de novembro de 2002, Christian confessou o crime, dizendo que tudo tinha sido planejado por Suzanne e que ele e Daniel tinham morto o casal. Ele contou que Suzanne queria que os pais morressem para poder namorar livremente com Daniel e viver com a herança. Durante meses, Suzanne insinuou a Daniel que tudo seria bem melhor se os pais dela morressem. Após várias investidas na tentativa de convencer Daniel a cometer o crime, Daniel acabou por aceitar, e tudo começou a ser planejado. Daniel ainda voltou atrás na decisão, mas Suzanne insistiu, contando que o pai tinha abusado dela quando ela tinha apenas 13 anos de idade, facto que depois se comprovou falso. Tomado pelo ódio por Manfred, Daniel resolveu continuar com o plano. Eles viram séries criminais e pesquisaram muito sobre como assassinar alguém e não ser apanhado. Daniel pediu ao irmão Christian que o ajudasse e ele recusou. Dias antes do crime, eles fizeram um teste ao disparar uma arma dentro da casa de Suzanne, para perceber se fazia muito barulho. Logo a ideia foi abortada, pois chamaria muita atenção. Na tarde de 30 de outubro de 2002, Suzanne e Daniel Cravinhos reveram pela última vez todos os passos do assassinato. Voltaram a conversar com Christian, que ainda relutante, não deu a certeza de que participaria. Daniel pediu que o irmão pensasse bem no assunto e, caso resolvesse ajudá-los, que os esperasse numa rua próxima ao Cybercafé, onde já tinham planejado deixar Andreas. Christian chegou ao local às 22h12. E Suzanne e Daniel encontraram-se com ele pelas 22h50. Os três seguiram então para a mansão dos von Richthofen. Dias antes do crime, a Suzanne já havia desligado o alarme e as câmaras devido à vigilância. Por volta da meia-noite, eles estacionaram o carro na garagem da casa. Naquela noite, havia um jogo entre duas grandes equipas e as ruas estavam desertas. O porteiro do condomínio lembra-se de ter visto os três a chegar no carro perto do final do jogo, facto que posteriormente se revelou muito importante na investigação. Dentro da garagem, Daniel e Christian pegaram nos bastões de ferro que Daniel tinha feito especialmente para o crime, vestiram colãs para evitar que caíssem pelos pela casa e vestiram luvas. Suzanne abriu o portão, subiu as escadas e confirmou que os pais estavam a dormir. Os irmãos, armados com barras de ferro, entraram no quarto do casal. Manfred foi morto por Daniel, enquanto Christian matava Marisia. Ambos foram atacados com marretadas na cabeça enquanto dormiam. A perícia aponta que Manfred teve morte quase imediata, enquanto Marisia ainda se tentou defender. Christian disse à polícia que bateu em Marisia 5 vezes com o bastão,
e após isso colocou uma toalha na sua boca para que ela parasse de implorar que os supostos ladrões não fizessem mal aos seus filhos. Ainda segundo o relato de Christian, em determinado momento, enquanto agonizava, Marisia passou a emitir um som parecido com um ronco. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos pegou então numa toalha e empurrou-a pela garganta da psiquiatra, chegando a partir um dos ossos do seu pescoço. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, Daniel colocou uma arma pertencente a Manfred perto do seu braço, ao lado da cama, e cobriu o rosto dele com uma toalha. O corpo de Marisia foi envolvido num saco plástico de lixo que havia sido deixado por Suzanne nas escadas para que os irmãos depositassem as barras de ferro e as roupas manchadas com sangue. Durante todo o crime, Suzanne ficou no andar de baixo da casa com os ouvidos tapados para não ouvir o clamor dos pais. Posteriormente disse à polícia que se arrependeu enquanto ouvia o crime, mas já não havia nada a fazer. Enquanto Daniel e Christian não desciam, ela aproveitou para roubar o dinheiro que havia na casa, guardado dentro de uma pasta de couro com código. Suzanne abriu a mala com o código e posteriormente Daniel fez um corte para parecer que quem roubou não sabia o código. A quando das investigações, Suzanne mencionou que a mala estava cortada. Contudo, nenhum dos polícias lhe tinha contado esse facto. Na mala estavam 8.000 reais, 6.000 euros e 5.000 dólares. Eles então abriram o cofre, espalharam as joias pelo chão e deixaram o revólver intacto ao lado do corpo do engenheiro. Os bastões ensanguentados foram lavados na piscina. Os três trocaram de roupa e tudo o que foi usado no crime foi colocado dentro de sacos de lixo e deitados fora, num local que nunca foi identificado. O dinheiro roubado e algumas joias ficaram com Christian, como pagamento pela sua participação. Após o crime, Suzanne e Daniel passaram à terceira fase do plano: ir para o motel para forjar um álibi. Na altura do crime, Suzanne tinha 19 anos, Daniel 21 e Christian 27. Após descobrir que Suzanne era a mentora do crime, Andreas foi afastado da irmã, passando a viver com o único tio materno, Miguel Abdala. Reencontrou Suzanne pela primeira vez a 13 de novembro, na reconstituição do caso na mansão da família. A 14 de novembro, já após a prisão dos assassinos, ele visitou a irmã na prisão, acompanhado do advogado dela. Na ocasião, o advogado de Suzanne divulgou um bilhete supostamente escrito por Andreas, que dizia ter perdoado a irmã. Mais tarde, no julgamento, Andreas afirmou que foi coagido a escrever o bilhete. O namoro de Suzanne e Daniel ainda durou algum tempo após a prisão. Contudo, Daniel acabou por terminar o relacionamento por carta em março de 2004. Suzanne, Christian e Daniel foram presos, até que em 2005 a justiça permitiu que Suzanne aguardasse julgamento em prisão domiciliária. Durante o período em liberdade, Suzanne ligava para o irmão uma vez por semana, mas ele quase nunca atendia. Quando atendia, a conversa acabava sempre em discussão. Desde a reconstituição do crime, os dois nunca mais se viram, e tanto Andreas como o tio que o acolhera e a avó materna recusaram acolher Suzanne quando ela foi solta, pois temiam pelas suas vidas. Suzanne tentou ainda lutar pela herança dos pais, contudo o acesso foi negado. A 5 de abril de 2006, Suzanne concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Fantástico da Rede Globo. A jovem, agora com 22 anos, falava e vestia-se como uma criança. Vestiu uma camisola da Mini e calçou umas pantufas com coelhos. A ideia da defesa de Suzanne era passar a ideia de uma menina meiga, imatura, infantilizada e altamente influenciável. Ao longo da entrevista, quando questionada sobre o que sentia pelo ex-namorado Daniel, ela dizia que tinha muito ódio e que ele foi o causador da destruição da sua vida, afirmando que ele a incentivou a entrar no mundo das drogas. Logo no começo da gravação, a câmara registrou uma conversa entre Suzanne e o advogado, onde ele a instruía a chorar e fingir arrependimento. A entrevista foi ao ar no dia 9 de abril de 2006 e logo se percebeu que o arrependimento de Suzanne era uma farsa. No dia seguinte à entrevista, ela foi novamente presa. O julgamento dos três réus foi marcado para 17 de junho de 2006 no primeiro Tribunal do Júri de São Paulo. No primeiro dia de julgamento, Suzanne afirmou que não tinha conhecimento do plano para matar os seus pais, concebido e executado única e exclusivamente pelos irmãos Cravinhos. Ela também disse que estava muito drogada quando o crime ocorreu, que conduziu os irmãos para sua casa sem saber que os pais iriam ser assassinados e que só se deu conta do ocorrido ao chegar a casa com o seu irmão Andreas. A parte principal do segundo dia de julgamento foi o depoimento de Andreas, irmão de Suzanne, e ele afirmou que nem ele nem a irmã foram vítimas de abusos ou maus tratos por parte dos pais. Andreas ainda afirmou não acreditar no arrependimento da irmã. Foi também ouvida a delegada da polícia, que ressaltou a frieza de Suzanne
e contou que após confessar o crime, Suzanne penteou o cabelo e perguntou a Danielle se estava bonita para a fotografia para a ficha de detenção. No terceiro dia de julgamento, a mãe dos réus, Christian e Danielle Cravinhos, depôs. Nadja Cravinhos de Paula prestou um depoimento carregado de emoção. Ressaltou o arrependimento e a profunda vergonha que os filhos sentiam, apesar de pedir aos jurados que todos fossem punidos, dizendo: "Cada um tem que pagar pelo que fez." Afirmou ainda que perdoou todos. Christian e Danielle choraram bastante durante o depoimento da mãe. Christian declarou que na noite do crime teria batido com a porta do carro com força e tentado fazer barulho, para que o casal acordasse e tivesse alguma hipótese de reação. No final do depoimento, Christian chorava muito e foi abraçado pelo pai. O quarto dia de julgamento começou com a exibição das imagens da perícia realizada nos corpos. A natureza das fotos causou desconforto geral. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que Marísia morreu por traumatismo crânioencefálico e teve uma morte agonizante. Danielle e Christian choraram copiosamente durante a exibição da reconstituição do crime, enquanto Suzanne não esboçava reação. No último dia do julgamento, os jurados reuniram-se para decidir o futuro dos réus. Danielle e Christian continuavam desolados, enquanto Suzanne continuou fria. Os 4 homens e 3 mulheres que compuseram o júri reuniram-se por volta das 22 horas para tomar uma decisão. A sentença foi anunciada às 3 horas da madrugada do dia 22 de julho de 2006. O tribunal do júri condenou Suzanne Louise von Richthofen e Danielle Cravinhos a 39 anos e 6 meses de prisão, e Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Mesmo condenados a quase 40 anos, a lei brasileira só permite que um condenado fique preso por um máximo de 30 anos. Existem relatos de que nos seus primeiros dias na prisão, Suzanne viu o espírito da mãe. Pouco depois da sua chegada à prisão, Suzanne foi jurada de morte pelas outras presas, devido ao teor do crime. Crimes que envolvem a morte de crianças, filhos ou pais não são bem vistos dentro da prisão. Existiu um atentado, mas devido à sua astúcia, ela conseguiu sobreviver, fechando-se dentro de um armário, após seduzir um funcionário da prisão e acabou transferida para outra prisão. Durante a sua detenção, várias são as histórias que mostram que Suzanne é uma pessoa extremamente inteligente, manipuladora e sedutora. Quanto ao património do casal von Richthofen, no dia 8 de fevereiro de 2011, a Justiça decidiu que Suzanne é indigna de receber a herança. Danielle e Christian receberam em fevereiro de 2013 o direito ao regime semiaberto, em que podem sair de dia para trabalhar e voltar à cadeia para dormir. Em outubro de 2014, Suzanne procurou a Justiça a fim de abrir mão de toda a herança em benefício do irmão Andreas e manifestou vontade de reencontrá-lo. Os dois não se veem desde o julgamento em 2006. Em setembro de 2021, quase 19 anos após o crime, Suzanne foi autorizada a sair da prisão em horários estipulados para estudar. Suzanne teve de passar pelo teste de Rorschach para a avaliação da possibilidade de progressão para o regime aberto, tendo assim a possibilidade de trabalhar e estudar durante o dia e passar as noites na sua própria casa. Contudo, o resultado do teste foi negativo 4 vezes e apontou que Suzanne é egocêntrica, narcisista e influenciável para condutas violentas, e muitos acreditam que ela é psicopata. Quanto a Andreas, irmão de Suzanne, os dois nunca mais se viram após o julgamento em 2006. Ele tirou um doutoramento em Química Orgânica e sempre foi um excelente aluno, com um futuro muitíssimo promissor, tendo inclusive publicado mais de 11 investigações científicas. Em 2017, ele foi encontrado caído no quintal de uma casa, com alguns ferimentos ligeiros e a proferir frases sem grande nexo. Com ele trazia uma caixa de joias com um medalhão que continha o brasão da família von Richthofen. Tudo indica que terá passado por um surto e o próprio admitiu ser consumidor de álcool e cannabis. Apesar de não ter consumido nenhuma das substâncias na época, passou por 30 dias de desintoxicação. Pouco se sabe sobre a vida de Andreas na atualidade, apenas que ele foi a grande vítima deste crime horrível. Em setembro de 2021, foram lançados 2 filmes sobre o crime na Amazon Prime Videos, um com a versão de Suzanne von Richthofen e outro com a versão de Danielle Cravinhos sobre os acontecimentos que levaram ao assassinato. Recomendo que vejam os filmes e deixem as vossas opiniões nos comentários. Este é um caso que nos mostra o quanto a ambição desmedida pode levar alguns a cometer atos terríveis. Qual é a tua opinião sobre o caso? Achas que a Suzanne pode realmente ser uma psicopata? Deixa o teu comentário e o like no vídeo. Podes também deixar as tuas sugestões de outros casos criminais ou outros temas interessantes para outros vídeos. Obrigada por teres assistido e não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo novo.